Boa tarde, gente. Hoje a gente está no nosso quinto dia aí de atividades e de aulas do curso de Fundamentos aí para Serviços de Assuntos Estudantis. Hoje iniciando aí o nosso terceiro módulo, um módulo novo, acho que de um tema que é muito caro, às vezes muito próximo e talvez em alguns momentos um pouco distante da nossa realidade, a depender de como estamos organizados nas nossas instituições, né? O tema da aula de hoje é sobre os direitos humanos e o diálogo assim que a gente pode pensar e propor entre direitos humanos e permanência, assistência estudantil, conversando quase que diretamente com a nossa área de atuação aí nos serviços de assuntos estudantis. Para colaborar com a gente hoje, o convite foi feito para a professora Fernanda M. Matsuda. A professora Fernanda, para quem já teve a oportunidade, talvez em algum outro evento ou atividade, ela já foi nossa coordenadora, né, no Núcleo de Apoio Estudantil do Campus Osasco, então ela, além de toda a formação, trajetória teórica aí nessa área dos direitos humanos, vivenciou muitas experiências práticas com a gente, assim, no cotidiano e do dia a dia. Ela vai contribuir aqui com a gente com uma parte mais teórica mesmo de formação, que vem um pouco do direito, um pouco da sociologia, né? A Fernanda é formada em direito, formada em ciências sociais, então acho que isso é bem interessante para a gente não ficar também só numa questão mais legal, assim, ou pensando em como as coisas estão desenhadas nas nossas instituições, mas também acho que uma abordagem sociológica, assim, acho que vai contribuir muito. Acho que eu estou fazendo essa apresentação porque para a gente, às vezes, é interessante saber de uma pessoa que tem essa vivência, como muitos que estamos aqui, né, participando de serviços de apoio. Hoje a Fernanda não está com a gente no NAI do Campus Osasco, mas está na praia aí, num baita desafio também para implementar novas ações aí que dialogam diretamente com direitos humanos, uma discussão um pouco mais específica de gênero, que a gente vai continuar a conversa na semana que vem, né? Então, acho que, Fernanda, para hoje, desculpa essa apresentação totalmente informal, assim, não muito clássica, formada em Direito pela USP no ano tal e depois em Ciências Sociais com o mestrado e o doutorado também na Sociologia da USP, mas também para quebrar um pouco o clima e poder te inserir num ambiente aqui que é formado em grande parte por profissionais assim como os dos serviços parecidos com o do NAI que você conhece em Osasco, assim. Então, vou passar a palavra para a Fernanda e como a gente tinha combinado, a ideia é a gente poder interagir, né, Fernanda? Acho que a Fernanda concordou de, caso a gente tenha alguma dúvida, algum questionamento, poder ir dialogando com ela ao longo da apresentação. Fabiana, não sei se tem uma pergunta, alguma coisa, se quiser, pode começar. Antes mesmo já de começar, eu vi que tinha uma mão levantada, não sei se foi talvez sem querer de ter teclado. Mas, enfim, Fernanda, então, se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente vai dialogando, estamos aqui junto para participar. Boa tarde e obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Eu queria começar dizendo que é um prazer estar aqui com vocês, né? Que foi com muita alegria que eu recebi o convite para poder participar dessa iniciativa, né, de formação. Eu, enfim, espero poder contribuir, né, desse lugar, né, que eu ocupo hoje, que eu sou professora do curso de Direito da Unifesp. Eu tenho formação em Direito, como o Carlos disse, mas eu também tenho formação em Ciências Sociais, eu acabei fazendo a pós-graduação nessa área, e eu só estou falando isso porque eu queria explicar, né, algumas coisas que eu já vou desenvolver com vocês, que é o meu interesse pela sociologia da violência e da punição, né, que foram o meu tema de pós-graduação, e pelos direitos das mulheres, né? Acho que sobre os direitos das mulheres a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais profundamente, né, no próximo encontro, então eu acabei optando por não adentrar esse assunto, né, hoje, embora
os direitos das mulheres precisem estar presentes em todos os encontros, então, inevitavelmente, vou falar um pouco disso aqui também, né, porque a própria Constituição da ideia de direitos humanos passa, né, pelo reconhecimento dos direitos das mulheres. A gente tem um bordão, né, na luta feminista, que é: sem as mulheres os direitos não são humanos, né, então a gente já pode começar falando um pouco disso. E eu estou, como o Carlos mencionou, na coordenadoria de diversidade sexual e promoção da equidade de gênero, que é um espaço recente dentro da Unifesp, né, que atualmente se encontra ligado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e tem o objetivo de promover ações, né, em direção aí a promoção da equidade de gênero e diversidade sexual na Unifesp, né? A gente tem aí algumas iniciativas, depois, se vocês quiserem saber mais, né, a gente também pode falar disso. De todo modo, também vou estar com vocês na próxima semana, né? Então, se alguém quiser guardar alguma questão também para a próxima semana, tudo bem também. Eu prefiro que a gente faça um diálogo, né? Eu até, lógico, me preparei aqui, fiz algumas sistematizações, e é sempre bom a gente ser chamado para falar, né, um pouco, para dividir um pouco, né, as ideias com as pessoas, porque a gente tem a oportunidade de estudar, e isso é sempre bom, né, reavivar um pouco a lembrança, né, de algumas questões e aprender coisas novas. Mas eu queria, sobretudo, que a gente fizesse um diálogo, né, porque a gente tem aqui diversas trajetórias e experiências com direitos humanos, né. Eu mesma estou na militância, né, dos direitos das pessoas presas, mas também dos direitos das mulheres, né, nos últimos anos, e sei que aqui deve ter pessoas ligadas a outras lutas sociais, né, então também acho que é interessante se a gente puder fazer essa troca, né. Bom, eu fiz até uma apresentação, gente, vou colocar aqui para vocês não ficarem só olhando para minha cara. Deixa eu ver se eu consigo, só um minutinho. Vamos ver se vai. Foi? Foi. Foi. Tá indo, né? Agora abriu, Fernando. Tá, joia. Bom, então a gente vai falar hoje aqui, né, sobre direitos humanos e assistência estudantil. Na realidade, não especificamente sobre assistência estudantil e direitos humanos, mas, né, o que importa, né, essa discussão. Deixa eu passar aqui, que eu quero começar fazendo, né, falando aqui um pouco sobre o guia, né, para a nossa conversa. Então, a ideia é fazer uma definição breve, né, do que sejam os direitos humanos, se essas definições mudaram ao longo do tempo ou não, né, se elas permanecem as mesmas desde 48, né, desde 1948, quando houve a Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos ou não, falar um pouco desse histórico, né, dos desdobramentos da Declaração, mas também falar um pouco do percurso, né, que foi seguido até a gente chegar, né, na declaração, que acho que inaugura em um outro momento, né, na discussão sobre os direitos humanos. Queria também falar um pouco sobre direitos humanos no Brasil, né, e acho que é uma discussão difícil, principalmente diante do contexto atual, né, mas acho que vale a pena a gente se debruçar sobre esse desafio. E falar também dos direitos humanos na prática, né? O que a gente faz com o discurso dos direitos humanos? Né? É um mero discurso, é aquilo que está na lei e que não tem nenhum impacto, né, nas nossas vidas. O Brasil é um dos maiores violadores de direitos humanos, né? É o país que ostenta uma das maiores populações prisionais, né, do mundo. População essa que está encarcerada em espaços insalubres, sem acesso a direitos, né, num ambiente que já foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal como
totalmente inconstitucional, né, um estado de coisas inconstitucional. A gente tem, né, também ostenta aí a liderança, né, na morte de pessoas trans, né, nas mortes de pessoas trans, travestis. Então a gente tem, né, um país que é extremamente violento, que é fundado, né, a partir da violência, né, e a gente obviamente traz, né, esse legado com a gente até os dias atuais. E o que significa, então, entender esse discurso, né, que a princípio surge fora, né, do contexto brasileiro, esse discurso sobre os direitos humanos. Como é que a gente faz para incorporar essas ideias aqui ao nosso contexto, às nossas práticas, né? Mas, primeiramente, né, queria perguntar para vocês, e aí também queria aproveitar e convidar vocês a me interromperem, né, sempre que acharem que é necessário, porque realmente a intenção é fazer um diálogo. O que são direitos humanos? Para que servem os direitos humanos? Todos os direitos são humanos? Vou começar fazendo uma pergunta mais fácil de responder, talvez, né? Quem aqui é a favor da pena de morte? Essa é a mais fácil, Fernanda. Eu já me manifesto contra isso. Eu não sei se todos os direitos são humanos, mas todos os direitos foram criados por humanos, né? Acho que a gente tem outras formas de direitos aí que talvez contemplem necessidade dos humanos aí, desde proteção animal, do meio ambiente, etc. Mas eu entendo direitos como um todo num sentido de proteção. E acho que, sei lá, direitos humanos acaba associando com talvez uma questão mais de princípios e de questões de dignidade, e talvez não tão específicas, assim, um aprofundamento em pontos específicos. Mesmo que talvez em determinadas leis se manifeste de modo um pouco mais específico, se você falar de um público alvo definido, mas eu penso, sei lá, algo como mais abrangente, assim. Tá, então Carlos pensa como os direitos humanos são diferentes de outros direitos, né? Fazendo aqui uma síntese, porque os direitos humanos se referem mais a princípios. Nossa, eu estou ouvindo meu eco. Estão ligados à questão da dignidade humana, né? Carlos não falou se é a favor ou contra a pena de morte. Está Não, pensando. Camila. eu falei, Fernando, eu sou contra. Ah, você é contra a pena de morte, tá? É que você começou falando, eu sou contra isso aí. Eu falei, não sei se é contra a pergunta que eu fiz Ah, ou não, contra. contra a pena de morte. A pergunta eu só não sei se foi a mais fácil, mas enfim. Não, não é fácil. Não é nada fácil. Camila? Eu acho que tem a questão de quem são as pessoas que são consideradas humanas também, né? Quanto mais abjeto você é para a sociedade, menos humano você é reconhecido e menos acesso a itens básicos de sobrevivência a gente tem, né? Então, uma coisa é ser um humano que tem posses e outra coisa é ser uma pessoa preta, pobre, de comunidade, com deficiência, LGBT, e quanto mais camadas, menos acesso essa pessoa consegue ter. Joia, mais alguém? Eu não consigo ver, acho que não tem mais nenhuma mão levantada. A gente tem alguns comentários aqui. Cristina disse: não sou a favor da pena de morte, acho que todos devem ter direito à reinclusão social e desenvolver ações de correções. A Cristina está mencionando aqui o que a gente chama no direito de ressocialização, né, da pessoa que
cumpre a pena, né, que uma vez que a pessoa passa pelo sistema de justiça criminal. A Ivone também não é a favor da pena de morte. Grace fez um comentário também. Diz respeito ao conjunto de direitos que as pessoas devem gozar. No senso comum ficou restrito a direito aos bandidos, como estes não fossem pessoas. Como se estes não fossem pessoas. Ah, muito bom, Grace, que você trouxe isso, a questão dos direitos de bandidos, né? É uma frase muito comum aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem. Direitos humanos, só para os humanos direitos. Direitos humanos versus direitos de bandidos. Gosta de bandido? Leva para casa. Né? Não tem, eu já ouvi isso. Né? Porque eu já fiz parte da pastoral carcerária e eu ouvi isso uma vez de um ASP. Você gosta de bandido, né? Adota um. Leia se manifestou contra a pena de morte e tem pessoas na lista, na fila, para Na falar. fila? Não está aparecendo para mim a fila. Agora sim. Maria Luciene. Sim, eu sou contra a pena de morte, e a fala da última colega que participou me fez lembrar o direito penal do inimigo, de professor Zaffaroni, né, onde existe um direito penal do inimigo e um direito humano, né, e penal para o cidadão. E a gente tem sempre essa ideia de que o outro, a mulher, o outro, a pessoa preta, parda, indígena, o inimigo, suspeito, possivelmente um bandido. Era isso. Ótimo, Maria Luciene. Muito bom você lembrar do direito penal do inimigo. A gente pode retomar essa ideia, né? Essa ideia que vem de um jurista alemão chamado Jacobs, né? E ele escreve esse livro dizendo que existem algumas pessoas que não devem ter o mesmo direito penal que foi pensado para aquela pessoa que pode ter o estatuto de cidadania. Né? Essas pessoas seriam consideradas inimigas do Estado, inimigas da sociedade. Né? Então, para essas pessoas, deveria se destinar um outro tipo de direito penal, que não é igual àquele que se destina às pessoas de bem. Né? Então, essa oposição, muito interessante que essa oposição aparece bastante nas falas de vocês. Né? Apareceu na fala da Camila, apareceu na fala da Grace, apareceu agora na fala da Maria Luciene. Michele? Oi, Fernanda. Eu sempre penso, e aí não é uma opinião baseada em nenhuma teoria, mas eu sempre penso que os direitos humanos e essa resistência que muitas pessoas têm, né, aos direitos humanos, principalmente a essas pessoas, né, que a gente julga que não são dignas de terem essa proteção, né, terem direito a esses direitos, eu acho que diz muito sobre a gente também, né? Quando a gente começa a dividir as pessoas em classes, em categorias, quem merece, quem não merece, né? O Karel Yazaki, né? É isso mesmo, né? Que também criou a teoria aí das gerações de direitos e hoje a gente congrega vários deles, né, em direitos humanos, acho que muito na tentativa de garantir que esses direitos são para todas as pessoas, né, e não só para grupos determinados de pessoas, como a gente já fez muitas vezes aí na história, né, quem era cidadão e teria direito a exercer
algumas posições ou ter direito de escolha dentro da sociedade. Eu acho muito preocupante quando as pessoas, né, começam a pregar aqui para bandido ou para quem você, porque aí você abre um precedente aí, né, que eu posso bater, eu posso matar, eu posso humilhar, eu posso privar de várias coisas aquele grupo que eu julgo que não é merecedor. Então, a gente pode começar com presos, com condenados, mas aí eu posso expandir isso para aqueles que eu também incluí nesse grupo, né? Então, a todos aqueles que não estão dentro das regras que eu julgo que deveriam valer. Então, eu sempre fico com essa preocupação, o que diz sobre a gente, né, enquanto raça humana, quando a gente acha normal pedir a morte, pedir o linchamento, seja de quem for, né? Porque se aquela pessoa, mesmo que seja um criminoso, o que eu estou fazendo também é um crime, eu também consigo conviver com a ideia de machucar, de matar outro ser humano. E aí eu falo disso sempre muito como sociedade, né? Eu também entendo totalmente a pessoa, por exemplo, que perdeu um filho, que sofreu uma violência muito hedionda e sente essa vontade individual de pagar na mesma moeda, né? Não é sobre isso que a gente está falando quando nós falamos de direitos humanos, né? A gente está falando como sociedade, como legalidade, como direito de todas as pessoas, né? Se a gente ceder a essas vontades, cada qual a sua própria vontade, a gente vai chegar na barbárie. Eu não estou vendo mais ninguém inscrito aqui, não sei se não atualizou para mim, mas Tem acho que não. bastantes comentários no chat. Olha. Então, obrigada, Michele, pela sua fala. Antes de ver aqui os comentários, só queria recuperar uma ideia que você trouxe, que é essa questão da não desumanização, né? Não desumanizar a pessoa que é autora de uma violação de direito humano, né? Você falou aí, não devolver na mesma moeda a pessoa que, né? O crime que a pessoa cometeu, a violação de direito humano que a pessoa cometeu, né? A gente vai recuperar um pouco isso aqui, tá? Já apareceram vários elementos aqui nas falas de vocês que tem a ver com o que eu pensei aqui para esse encontro. Deixa eu ver aqui só, são vários comentários. A Leia, depois da Ivone, falou que é contra a pena de morte. A Nádia, não sou a favor da pena de morte, principalmente num país como o nosso, em que a justiça é seletiva. A Débora, existem pena de morte legalizada e pena de morte em conta-gotas. Todo ser humano tem direito à vida. Vamos lá, vamos falar disso. A vida é um direito humano? Maria de Fátima, bandido bom é bandido morto. Declaração terrível. Sou contra a pena de morte também. Aqui só morreriam pretos, pobres, os privilegiados não morreriam aqui. A Lígia, não sou a favor da pena de morte, o sistema sentencia muitos inocentes devido a vários fatores. Então, eu estou entendendo que a Lígia é contra a pena de morte porque o sistema pode errar, pode mandar para a pena de morte alguém que é inocente, né? Não é contra a pena de morte de uma forma geral. Nádia, já morre, não é? É praticamente uma pena de morte. Respondendo aqui a Maria de Fátima, os direitos humanos servem para coibir a barbárie, a gente vai falar disso. Sou contra a pena de morte, mas sou contra também a pena de vida, que é a condenação de pessoas a uma sobrevivência indigna. Maria de Fátima, muitos morrem injustamente só por viverem em comunidades com balas perdidas e de muitas outras formas. Dando razão para Nádia, sou contra a Kelly, sou contra a pena de morte, primeiro porque sempre há risco de erro, segundo porque acredito que há uma corresponsabilidade de toda a comunidade sobre os atos dos indivíduos. Kelly, segura essa ideia que a gente vai falar disso. Maria Luciene, também o direito simbólico.
acho que a Maria Luciana está falando do direito penal simbólico, né? Talvez aquele direito que se expresse de uma forma mais simbólica, então, por exemplo, que elege uma vítima, aquela vítima da hora, né? E aí tem uma lei com o nome dessa vítima, para proteger os direitos dessa vítima, né? Márcia Evangelista, voluntária da APAC, que legal, Associação de Proteção de Assistência aos Condenados, um cumprimento de pena humanizado, e essa questão é muito questionada em relação a essa forma de penalização. Super interessante, Márcia, ser voluntária da APAC, é uma experiência que eu conheço um pouco, mas pouco, né? Conheço mais o resto do sistema, que é totalmente diferente, né, do que a gente tem na APAC. A pena de morte está posta para a juventude negra, é a lógica da necropolítica. E aí, complementando aqui a minha pergunta, a gente tem pena de morte no Brasil? A Grace falou que a pena de morte está posta para a juventude negra, mas não é a pena de morte, né? A gente entendendo aqui a pena como resultado da ação do Estado esse que detém o que a gente chama de monopólio do uso legítimo da violência, né? Então, esse Estado pode aplicar, né, uma pena que corresponde a uma violência contra o cidadão, desde que se comprove que ele violou uma regra, né, e havia uma previsão legal de uma pena, né, a quem viola essa regra de conduta, né, o que a gente chama de crime. Existe pena de morte no Brasil? Formalmente, essa é uma pegadinha, viu, Ale? É uma questão, pouco a gente sabe. Formalmente, a gente tem pena de morte no Brasil. Ela está prevista no Código Penal Militar, para algumas situações específicas, né, em situação de guerra. Então, um exemplo é o desertor, né, que é o sujeito que foge, né, do cumprimento do serviço militar em situação de guerra. Ele está sujeito a ser fuzilado, porque é essa a previsão no nosso Código Penal Militar, como uma pena, né, pelo crime cometido. Então, a gente tem, né, a previsão legal da pena de morte no Brasil. Como vocês sabem, o Brasil há algum tempo não se envolve em guerra externa, né, que seria, né, o caso, então, no caso de uma declaração de guerra formal contra um outro país, né, faz muito tempo que o Brasil não se envolve nesse tipo de conflito. O Estado brasileiro prefere voltar a sua força contra os próprios cidadãos, né? Então, a gente tem um Estado que, ao longo de muitos anos, muitas décadas, né, se volta de forma bastante violenta contra os seus cidadãos. Elege como seus inimigos, não aquele inimigo externo, aquela ameaça, né, à soberania, ao território, às fronteiras, né, ao arcabouço cultural, né, ao povo, né, brasileiro, mas o Estado brasileiro se volta contra a sua população, e é isso, né, o genocídio da população negra e periférica, né, os homens jovens que são mortos cotidianamente pelas mãos da violência policial, né, então a gente tem, né, essa prática, né, muito presente na nossa sociedade, uma prática que é muito violenta. Mas antes da gente chegar lá, queria que a gente discutisse um pouco o que está no plano da legalidade, por assim dizer, né, aquilo que a gente vê nas normas. E queria chamar a atenção de vocês para esses antecedentes, né, que a gente identifica nessa discussão sobre direitos humanos. Vocês vão entender por que eu estou indo tão longe, tá, gente? Por que eu estou indo? Porque ela voltou lá para o século XVIII, vai demorar muito para chegar a 2022. Não, vai ser um pulo, tá? É só um exercício aqui para a gente ver da onde saem essas ideias e como que a gente chega até 48, né? E como que a gente avançou desde então. A maioria, né, da bibliografia aponta, né, como antecedentes da Declaração Universal dos Direitos Humanos essas duas declarações, né, que são fruto das revoluções liberais, das revoluções burguesas, né, havidas ali no fim do século XVIII.
a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que é de 1776, que foi redigida por um só sujeito, né? Ele fez o esboço da declaração, foi o Thomas Jefferson, que fez, né, o esboço da declaração, e ele, olha só, era um proprietário de pessoas escravizadas, né? E ele postulou ali na Declaração da Independência a universalidade, né, de alguns direitos que seriam considerados naturais, né? Naturais a todas as pessoas, minto, a todos os homens. O outro antecedente que se aponta é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é de 1789, né? Essa já foi redigida por uma assembleia, né, um conjunto de pessoas, que até de forma um pouco apressada, inclusive com a ajuda, né, de pessoas que tinham participado da Revolução nos Estados Unidos, foram lá e palpitaram na redação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que essas declarações têm em comum, né? O reconhecimento de que há direitos inalienáveis, que são naturais a todos os homens, né? E que não podem ser atingidos por governos, né? E aí acho que esse contexto é o mais importante, né? Por governos autoritários, né? De uma forma autoritária, que querem intervir, né, na forma como as pessoas se organizam, querem fazer a política, querem gerir os seus negócios, as suas vidas privadas. A Declaração, né, da Independência dos Estados Unidos, ela está fortemente informada por um desejo de se livrar da Inglaterra, né, que então, já que os Estados Unidos nessa ocasião eram colônia inglesa, né? Então, havia ali uma oposição, né, ao colonizador, a tudo aquilo que tornava, né, os Estados Unidos uma nação subalterna aos interesses da colônia, né? Então havia ali um desejo de liberdade, uma liberdade política, uma liberdade econômica, né, uma liberdade civil, né? Então é a partir daí, né, que se molda essa ideia de um direito que não estaria alicerçado no Estado, né? Porque então os Estados Unidos estavam se constituindo como Estado. E para se opor, né, à ideia de que era possível, né, que um Estado exercesse sua soberania sobre outro, né, mantendo esse outro colonizado, eles precisavam dizer, não, eu tenho direitos que não são os direitos da Inglaterra, são direitos universais, né, são direitos de todo homem. A liberdade é um direito de todo homem, não é um direito particular, né, não é um direito de alguns homens. Então, é isso que estava informando aí a declaração. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão também né, a declaração também queria deixar para trás um passado, né, em que havia uma aristocracia, uma nobreza, né, um clero muito forte, né, para isso houve, né, uma revolução, né, o grande momento é a queda da Bastilha, que era uma prisão, né, e a declaração acaba consagrando essas mesmas ideias que estavam contidas ali na Declaração da Independência dos Estados Unidos, né? Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão acaba prevendo que o Estado não pode intervir, né, numa esfera que deve ser definida pelas próprias pessoas. Então, vocês veem que nesses dois casos existe uma ideia de que o Estado não pode intervir, o Estado tem que se abster, o Estado não pode exercer a sua violência sobre alguns cidadãos, né, fora de alguns limites. Ou seja, essas declarações estão colocando limites à atuação do Estado, né? Como eu falei para vocês, o Estado ele se constitui a partir da monopolização do uso legítimo da violência, né? O Estado ele
precisa ter limites para o uso dessa violência, né? E a gente está falando aqui nessa época, só para, né, fazer uma... lembrar, né, porque a gente está em 2022, às vezes a gente não tem, né, não percebe, né, que isso é muito recente, né? Anos antes, né, ainda no século XVIII, a gente está falando de um momento em que a tortura, as penas cruéis, não essa pena civilizada que a gente vê nas prisões brasileiras, né? Mas a tortura, as sevícias, a roda, o esquartejamento, a pena que ultrapassa a pessoa do condenado, a pena que atinge, né, a família, a pena que atinge a propriedade, né, da pessoa condenada, aquela pena, né, muitas pessoas devem conhecer, eu vi que, né, percebi que alguém aqui deve ter formação jurídica, acho que né, tem uma cena ali na abertura do Foucault em que ele fala do suplício do Damião, né, então o Damião é esquartejado em praça pública, os seus membros são amarrados a cavalos que disparam, né, e levam os membros esquartejados do Damião para os 4 cantos, né, da cidade, numa praça pública. Quer dizer, existe uma publicidade, é um martírio público, é um suplício terrível, né? E aí, pouco tempo depois, como o próprio Foucault fala, né, tem uma mudança na sensibilidade, uma mudança, né, uma tentativa de ocultar, né, a execução da pena, então a pena não é mais pública, a execução da pena se torna escondida, né, ela é escondida das pessoas, ela é levada para os muros da prisão, né? Então, a gente está falando de colocar limites a essa intervenção, inclusive, né? A essa intervenção violenta, sem limites, sobre o corpo dos cidadãos, né? Das pessoas que são consideradas cidadãs, mas que atentaram, em alguma medida, para a ordem social e, por isso, receberam uma pena, certo? É um pouco é um pouco esse o contexto. E aí, o que leva, né, a uma mudança muito profunda, né, nesse cenário, né? E a Declaração da Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão são fruto, né, são produto desse processo de mudança. Foram mudanças, né, nas sensibilidades. E aí eu estou me valendo, né, não só do livro da Lynn Hunt, que é um livro, gente, depois eu passo a referência direitinho para vocês, vocês encontram o PDF na internet. É um livro que está esgotado e vale muito a pena, um livro muito bom, muito claro, de uma historiadora, né, e ela faz uma crítica muito bacana, né, à história dos direitos humanos. Né, e ela, inclusive, né, menciona aqui as declarações. E o que motiva, né, essa mudança profunda? Ela fala, são mudanças nas sensibilidades. E ela se vale, né, ainda que ela não cite assim diretamente, de uma ideia que um sociólogo alemão, o Norbert Elias, perdoem o meu alemão, que o meu alemão não é nada bom. Olha, deixa eu colocar aqui o livro da Lynn Hunt. Vou colocar, primeiro o livro da Lynn Hunt, tá? Lígia, para você não perder. Lynn Hunt. Se chama A Invenção dos Direitos Humanos. Tá? Traduzido em português, vocês encontram na internet. Isso aí. Tá aí. Já acharam, ó. E é um livro muito bom. Ela é uma historiadora e muito cuidadosa, né, no resgate dos fatos e faz uma crítica muito interessante, né, a essa ideia dos direitos humanos. E aí ela fala, né, e aí se valendo, né, desse autor alemão que eu mencionei, tem uma mudança profunda, uma mudança que passa não só né, pelo rechaço a essa espetacularização, né, do suplício, a tudo isso que a gente hoje considera, né, abjeto,
ela fala, olha, tem uma mudança, inclusive naquele comportamento à mesa, né? Então, o Elias, eu já vejo a pergunta aqui, só um minutinho. O Elias, ele fala o seguinte, né? Passou a existir, né, a etiqueta. O que é a etiqueta? É a pequena ética, né? A palavra, se a gente vai na morfologia. E aí, o que quer dizer isso? É aquele comportamento que a gente tem, por exemplo, à mesa, né? Em respeito às demais pessoas presentes naquele recinto, às demais pessoas com quem você faz aquela refeição, né? Então, o que o Elias fala nessa obra, né? O processo civilizador. Ele fala o seguinte: e aqui estou simplificando bastante o argumento, tá? Mas ele descreve várias cenas interessantes. As pessoas cuspiam à mesa, as pessoas arrotavam, as pessoas se empanturravam, depois forçavam um vômito publicamente, quer dizer, as pessoas não tinham nenhum asseio, as pessoas se limpavam com as próprias vestes, né? Não tinha nenhuma preocupação com um comportamento, né, à mesa, tal como a gente entende hoje, o uso de talheres, o uso de guardanapo, não falar com a boca cheia, né, não cuspir à mesa, não cuspir no chão, né? Então ele fala, todo esse processo de mudança de sensibilidade vai fazendo surgir isso que ele chama de civilização, uma vida civilizada, né? E aí fazendo todas as ressalvas dos preconceitos que estão em torno, né, dessa ideia, mas é uma mudança de sensibilidade, é um rechaço à violência, mas é um rechaço também a essa falta de cuidado, né, que se tinha em público, né? E isso é importante, porque isso passa a incentivar o cultivo, né, da pessoa. Então, ela menciona, né, num capítulo bastante longo, como a literatura, o acesso a determinadas obras literárias, acaba incentivando esse cuidado, né, esse cultivo de uma pessoa na vida privada, né? Então, as pessoas começam a se tornar mais reflexivas, né? As pessoas passam a ter diários, né? As pessoas passam a se comportar de uma forma diferente nos espetáculos teatrais, nos espetáculos de música. Se antes esses espetáculos eram extremamente barulhentos, as pessoas não paravam de falar, falavam em cima dos atores, das atrizes, falavam durante a execução, né, da orquestra, isso tudo muda, né? As pessoas passam a ouvir os diálogos, passam a respeitar aquele silêncio para ouvir a música, para fazer uma introjeção, né, dos sentimentos que aquela música evoca. Ou seja, tem uma mudança nas sensibilidades, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não estou dizendo que eu concordo, que eu discordo, eu acho que tem um conjunto de elementos, né? E esse pode ser um dos elementos, mas é fato que se trata de uma mudança cultural de longo prazo, tá? É isso que eu queria enfatizar para vocês, é uma mudança, né, que passa por uma mudança nos hábitos, nas sensibilidades, nas percepções do mundo, né? E é isso que é o argumento da Lynn Hunt para que haja a emergência dessa ideia de direito humano, certo? Aí deixa eu fazer uma pausa aqui para as perguntas. Aí a Débora pergunta: se eu acredito que os direitos humanos continuarão sendo atualizados conforme o momento histórico da humanidade. Com certeza, Débora. Os direitos humanos têm uma plasticidade, né? E a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Os direitos humanos têm que ser adaptáveis, né? Então, a gente vai chegar lá, tá? Eles têm que se adaptar a novos momentos. Eu vou falar isso quando a gente fizer um questionamento dessa ideia da universalidade. Os direitos humanos são universais? O que quer dizer direito humano ser universal? Isso é bom ou isso é ruim? Tá? A gente vai fazer essa discussão e aí a gente chega nessa questão da atualização dos direitos humanos. Tá claro, gente? Isso que eu, né, o que eu... Por que eu falei aqui do cuspir à mesa? Por que eu fiz essa referência, essas imagens assim, fortes? Por outro lado, né, além disso, tem essa questão do que eu mencionei já para vocês, do repúdio à tortura, do repúdio às penas cruéis, né?
E isso tem uma influência, né? Se essa mudança de sensibilidade, né, ela passa por um contato com a literatura, com as artes, né, uma forma de comportamento, né, na vida social que muda de forma sensível, e é lógico que isso acontece ao longo de décadas, né, não é uma mudança assim instantânea. Tem uma mudança que também ocorre nessa época, que é contemporânea, né, a esse processo, que é esse rechaço à tortura, as punições cruéis, as penas degradantes, né? Essas penas que eu mencionei, que envolvem suplício, que envolvem esquartejamento, sevícias, né? Essas formas de colocar, né, uma crueldade adicional, né, à execução da pena. Você pode falar, é pena por fuzilamento. Uma bala vai lá e dá conta do recado. Não, tem uma tortura que precede a execução da pena de morte. Por que eu estou mencionando isso? Porque se a gente for ver, né, a França, né, em 1789, faz a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? No ano seguinte, a gente tem uma dramaturga, né, que tem uma pauta anti-escravista, que é a Olympe de Gouges, que faz, né, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né? E esse processo de reconhecimento da mulher como sujeito político, da mulher como sujeito de direitos, também é um processo que tem uma maior visibilidade, né, nesse momento, mas era um processo que também já vinha, né, acontecendo, né, ao longo aí de alguns anos. Vou tirar o meu gato, que sempre vem aqui no meu colo e me desconcentra. No bojo, né, no mesmo momento em que há essa declaração, há, né, na sequência, o reconhecimento dos direitos das pessoas negras livres e das pessoas escravizadas, né, na França, tá, especificamente na França, né, mas há a manutenção da pena de morte, né, e como vocês sabem, como eram executadas as pessoas que se opunham, né, ao regime instalado pós-revolução, inclusive, né, a própria Maria Antonieta, né? Essas pessoas eram executadas de uma forma muito limpa, muito higiênica, muito controlada, né? Uma forma que, imagina, não se confunde com um suplício tal como, né? É similar àquele que o Damião, né, foi vítima. Não, é uma morte feita por um instrumento, né? Então o carrasco não precisa tocar na pessoa que vai ser executada, né? Esse instrumento possibilita que uma lâmina corte a cabeça dessa pessoa em total asepsia, de uma forma instantânea, sem sofrimento. É uma pena de morte considerada humana, tá? Por isso que eu quis fazer esse debate sobre a pena de morte. E que instrumento é esse? É a famosa guilhotina, que tem esse nome porque foi feita por um médico chamado Guillotin, né? Um médico, né, pensou com a forma eficaz, rápida, quase indolor de executar essa pessoa, fazendo uma lâmina pesada cair sobre o pescoço, né, e tirando de imediato a vida daquela pessoa, certo? Então, a pena de morte, ela não é questionada nesse momento. É isso que eu quero, né, destacar para vocês. E mesmo o grande pensador, né, um jovem de 24 anos, né, ali de uma das cidades que depois viriam a ser, né, a Itália, né, ele redigiu um livro chamado Dos Delitos e das Penas, que continha um conjunto de princípios, né, que postulavam uma forma de justiça criminal, de direito penal, que fosse condizente, né, com essa ideia iluminista, humanizada, né, para evitar o sofrimento das pessoas condenadas, para fazer com que as pessoas fossem condenadas a partir de regras muito claras, né, e que tivesse ali um conjunto de garantias para os direitos dessa pessoa, porque essa pessoa não deixava de ser
um cidadão, uma cidadã, uma vez condenada, certo? Então, esse conjunto de regras, né, e o autor é o Beccaria, né, trazia ali o fim né, a proposta do fim da tortura, o fim das penas cruéis, mas ele não se opõe veementemente à pena de morte, desde que ela fosse executada de uma forma humanizada, tá? Uma violência simbólica, é isso, Débora, é muito forte, né? A gente pensar hoje a gente faz esse rechaço à pena de morte pensando, poxa, mas a guilhotina é um negócio cruel, cortar a cabeça da pessoa, né? É uma coisa extremamente cruel, em praça pública, com todo mundo olhando, né? Mas não era visto assim, por isso que eu estou falando, tem uma mudança, né, de sensibilidade que culmina nesse momento, mas que segue acontecendo, logicamente, né, depois desse momento também. E aí, só para acelerar um pouquinho para a gente entrar no Brasil, né, o que a Lynn Hunt identifica como a noção de direitos humanos, né, quais são as 3 qualidades dessa noção de direitos humanos? Eles são naturais, são inerentes a todos os seres humanos, não importa a nacionalidade, né, agora vocês para entender um pouco por que tem essa ideia, né, de uma outra colônia, né, de uma outra colônia, de um outro país, né, se opondo aí a uma metrópole, né, um país que estava vivendo numa situação de colonização, são iguais, ou seja, são os mesmos para todo mundo, todos os direitos são os mesmos para todo mundo. O que isso pressupõe? Né? Isso é o que a gente chama de igualdade formal, quer dizer, os direitos são iguais para todas as pessoas. Isso pressupõe que as pessoas estejam em pé de igualdade, para que a lei seja aplicada de forma igual, certo? Então é importante a gente lembrar disso, principalmente, né, num contexto de sociedades extremamente desiguais, como é o nosso caso aqui no Brasil. E eles são universais, são aplicáveis por toda parte, certo? Não importa a nação em que você esteja, o território, eles são aplicáveis, ou seja, por isso que tem essa ideia, né, de que eles são exigíveis, né, de qualquer estado, de qualquer governante, né, essa é a ideia da universalidade. Qual que é o problema, né, de você pensar só nessas 3 qualidades? Você não pensa no conteúdo político desses direitos. E essa é a dimensão mais importante, porque o direito ele tem um conteúdo político. Só a gente pensar, se a gente faz um paralelo com a democracia. A democracia é o melhor regime de governo que a gente tem, né? Ele é o menos pior, talvez, né? A gente não pode dizer que é o melhor, mas ele é o menos pior. Considerando todos os que existem, né? Ele é o menos pior. A democracia, né, quando a gente pensa na Grécia, né, que é da onde a gente, né, o governo de democracia, o governo do povo, né? Que povo era esse? Não era o povo que estava fazendo as regras, que estava governando a cidade, né? Era um grupinho bastante seleto de pessoas proprietárias que estavam ali, né, numa situação privilegiadíssima, né? Então, para a gente pensar que a forma, né, sem o conteúdo político, ela não é nada. A mesma coisa, os direitos sem o conteúdo político não são absolutamente nada, são vazios, são totalmente esvaziados de sentido. É só a gente lembrar que o Estado nazista foi totalmente respaldado por normas jurídicas, por um sistema jurídico plenamente em funcionamento, né, que legitimava a aplicação dessas normas. Né? Então, se a gente pensa nisso, a gente passa, poxa, realmente, né, as normas jurídicas sem o conteúdo político não representam nada, né? Bom, e aí, só para a gente fazer uma pausa aqui, né, antes de fazer uma rodada de intervenções, o que a gente tem que pensar? Que os direitos humanos, eles têm que ser pensados nessa interação entre pessoas.
vivendo numa sociedade, não naquele estado de natureza, né, idealizado por alguns filósofos contratualistas, né? Não, é a interação concreta. Então, o direito humano ele tem que ser pensado a partir dessa interação concreta. Então, a incorporação do direito humano depende, aí eu vou voltar, né, resgatando aí algumas das falas que foram feitas, depende de dois fatores fundamentais. Depende da autonomia, ou seja, a pessoa tem autonomia de vontade, ela tem autonomia do corpo. Por quê? Porque ela, vocês sabem, né? O corpo era pensado como sendo uma extensão do divino, porque o corpo era considerado sagrado. Então, a gente tem também um processo de laicização, né? Um processo em que o corpo deixou de ter, né, essa característica, para se entender que o corpo tem fronteiras, que o corpo tem limites, e são limites realmente físicos. O Estado não pode torturar uma pessoa condenada, é um limite físico que está sendo colocado, né? Então, é a autonomia do corpo, é a autonomia da vontade, né? E isso tudo vem, né, depois se fortalecer com o fortalecimento dessa ideia de indivíduo, né? O indivíduo como uma pessoa que pode ser destacada desse corpo social, dessa massa, da sociedade, né? O indivíduo como titular de direitos, né? Além da autonomia, né, que é uma dimensão fundamental para o direito humano, ou seja, você entender aquela pessoa como um sujeito autônomo, cujo corpo não pode ser violado, uma pessoa que é um sujeito de vontade, que se comporta, né, a partir da sua consciência, da sua vontade, né? A outra dimensão é a empatia. E aí, né, é o déficit de empatia que a gente tem, que leva à desigualdade na distribuição, né, dos direitos humanos. Porque é isso que realmente está em falta, né, gente? Vamos falar, estava em falta nessa época e está em falta hoje. A empatia, né, é um desafio que está colocado. O que é empatia? É a capacidade de você se colocar no lugar da outra pessoa. Então, numa sociedade em que a gente pensa o outro é bandido, o outro é dispensável, o outro é um corpo que pode ser sacrificado, o outro é uma pessoa que violou as regras do pacto social, né? Por isso, qualquer coisa pode ser feita com essa pessoa, né? Isso tudo gera um problema para que os direitos humanos se coloquem, né? Se a gente não tem empatia, a gente não tem um contexto em que os direitos humanos podem se colocar. A gente precisa desses dois elementos, segundo a Lynn Hunt, né? E aí eu me filio aí ao que ela postula. Autonomia e empatia. Isso, né? Esses dois elementos seriam as principais características, né, desse mundo em que houve essa mudança de sensibilidades, desse mundo dito civilizado, né, um mundo que repudia a violência excessiva, um mundo que repudia a tortura, que repudia as penas cruéis, né, que repudia um tratamento degradante, tá? É por aí que a coisa está colocada, certo? Alguém queria fazer alguma colocação? Desculpa, eu falei um pouquinho mais do que eu queria. Fernando, acho que seu microfone, eu não sei se fechou proposital ou não, mas não tem... Eu fechei porque quando eu mudo a janela faz uma musiquinha, não sei se vocês ouviram. Toda vez que eu vou mudar o slide, ele toca alguma coisa, aí para evitar, eu desliguei. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Essa parte vocês, acho que eu falei com o microfone ligado, né? Falou. Tá. Acho que Bom, não tem nenhum comentário, pode seguir.
Tá, então a gente fala... Fernanda, e uma pergunta, só... Eu vi agora, é isso, Lígia, os direitos humanos surgem... Então, o que acontece, né? Então, os direitos humanos, eles surgem a partir dessa mudança bastante profunda, né, que acontece aí ao longo do século XVIII, né, que tem talvez o seu ápice, né, ali com a declaração da independência dos Estados Unidos, com a declaração dos direitos do homem e do cidadão, né, ali é possível identificar, e é lógico, né, que isso é um recurso também, né, para que a história seja acessível, se torne acessível, né, gente, mas a partir desses acontecimentos, né, dessa dupla revolução, dos desdobramentos, é possível identificar uma mudança, né, no corpo social, uma mudança cultural muito profunda, né, que é acompanhada, ou que é, melhor dizendo, é alicerçada, Lígia, nesses dois elementos, né, uma mudança na sensibilidade, uma mudança na percepção mesmo. Então, o próprio Foucault coloca lá no Vigiar e Punir que as pessoas, ao invés de aplaudir, né, aquele espetáculo público da punição, as pessoas passam a demonstrar uma certa empatia pela pessoa condenada, passam inclusive a questionar a pena aplicada, passam a pedir clemência, né, do soberano. Então, existe ali uma mudança, né, de sensibilidade que é identificada por vários autores a partir desses textos históricos, né, aquilo que eu mencionei, uma mudança que passa também por um certo comportamento na vida pública, né, que passa a introjetar algumas condutas que hoje a gente chama, né, de etiqueta. Então, uma certa educação, né, à mesa, um certo comportamento no ambiente público, né, mesmo quando as pessoas vão participar de eventos culturais, de eventos públicos, as pessoas passam a apresentar um comportamento diferente, né? Então, essa é uma dimensão, e a outra dimensão seria a pena, esse repúdio, né? Não a pena de morte, né? Mas a violência exacerbada, né? Uma violência que causa uma aflição exagerada ao corpo, né? Então, torturas, penas cruéis, essas penas que envolvem, né, açoitamentos, né? Lembrando, né, que aqui no Brasil, até quando a gente teve açoitamento, né? Não sei se acabou quando teve a abolição da escravidão, em 1888. Ó, a gente tem, né, uma revolta aqui no Brasil chamada Revolta da Chibata. Vocês já ouviram falar? Quando que ela acontece? A Revolta da Chibata. É um ano muito importante, porque é o ano da fundação do melhor time do Brasil. Qual que é, gente? Muito bem, Felipe. 1910, a gente tem a Revolta da Chibata e a fundação, exato. A dica é boa, né, Felipe? E a fundação do glorioso Corinthians, certo? Mas a Revolta da Chibata, né, vocês devem conhecer, né, a história, tem uma música muito bonita feita pelo... nossa, Boscoli, é o mestre-sala dos mares, né? Vale a pena vocês prestarem atenção na letra. E o Noroeste também, Júlio? Não, estava me referindo ao glorioso Timão. Mas nessa música, essa música que foi censurada, tá, pela ditadura militar, mestre-sala dos mares, ele faz uma homenagem, né, ao João, né, ao João Cândido, que foi o líder, né, da Revolta da Chibata. E por que chamava Revolta da Chibata? Por que em 1910 teve uma Revolta da Chibata? Porque havia aplicação de castigos físicos aos marinheiros. É o João Bosco, é composta pelo... Obrigada, Grace. Bosco, ele é o filho da Elis Regina, né? Eu estou, assim, confundindo as gerações da MPB. E é uma música muito, muito, muito interessante, porque quando ele faz a música na ditadura militar, a Marinha não tinha aceitado ainda
a revolta da chibata. E pedem para ele mudar a letra. Então, a letra fala, né, do heroísmo do João Cândido, dos seus companheiros, né? Por quê? O que eles fizeram? Eu não quero me alongar muito, porque eu adoro esse tema, é um tema para outra conversa, mas eles questionaram os castigos físicos na Marinha. Isso era 1910. Então, quem sofria os castigos físicos? Eram os homens que estavam, né, hierarquicamente ocupando os postos de comando da Marinha brasileira? Não, esses tinham frequentado escola, esses tinham recorrido à Marinha, provavelmente porque na sua família havia pessoas de gerações anteriores que eram da Marinha, né, eram homens brancos, né, numa situação social privilegiada. Agora, quem eram os marinheiros, aqueles que tinham, né, os almirantes, né, aqueles que, né, os que não eram almirantes, melhor dizendo, porque é isso, na música ele é promovido a almirante, né? Os que não eram, não ocupavam esses cargos, eram as pessoas que eram cooptadas no juízo de menores. Às vezes o juízo de menores mandava os meninos pretos, logicamente, para a Marinha, como uma alternativa de vida. As famílias entregavam seus filhos, sendo que elas não podiam, né, sustentar esses filhos, para a Marinha. Então, a Marinha, né, era composta, os escalões inferiores da Marinha eram compostos por homens pretos, vindos das classes populares, né, muitos deles sem família, né, nessa situação de orfandade, né, que era administrada pelo juízo de menores, e esses eram sujeitos aos castigos físicos, que eram as chibatas, né? Então, para vocês verem como é muito recente, a gente está falando de 1910. E é isso, né? Então, só fazendo esse parênteses, tá, gente? Voltando aqui agora para a nossa declaração. Não vou fazer um salto aqui, né? Porque eu estava falando só desses antecedentes, né? E agora a gente fala aqui da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual que era o contexto dessa declaração? Né? A declaração ela é feita, como vocês sabem, em 1948. Né? O mundo saía de duas guerras praticamente em sequência. Né? A Segunda Guerra ela é, na realidade, um desdobramento da primeira. Né? A Segunda Guerra produziu horrores, né, que foram documentados em fotos, também em filmes, e também por isso também puderam ser mais bem acessados, né? Horrores, né, que vitimaram milhões de civis, né? Então não só soldados, mas civis, então, né, milhões de russos, né? Milhões de judeus, alemães, milhões de japoneses, né, pelas bombas atômicas e pelos desdobramentos das bombas atômicas. Então, assim, horrores, né, que até então não eram documentados, não tinham acontecido nessa escala, né, e que o mundo entendeu que era preciso uma resposta contundente, né. Havia ali, né, uma discussão sobre a criação de um órgão internacional, né, isso acabou dando origem às Nações Unidas, né, o que a gente entende hoje como Organização das Nações Unidas é fruto desse esforço, e havia ali uma necessidade de criar mecanismos, né, que pudessem prevenir que outros horrores semelhantes acontecessem, né. E nesse contexto, né, em que havia uma violência de Estado muito grande, né, então do que se falava, né, o Estado nazista praticou uma violência contra a sua própria população, né, contra pessoas que eram consideradas cidadãs do Estado alemão, né, pessoas que estavam no seu território, e em grande medida, né, grande parte da violência do século XX
teve respaldo num discurso cientificista, que a gente chama de racismo científico, né, que teve muita ressonância aqui no Brasil, segundo o qual existiriam raças humanas, né, e essas raças poderiam ser, inclusive, hierarquizadas, né, então, por que não houve, né, tanta comoção quando houve as bombas lançadas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki? Porque a raça amarela, né, e aqui eu estou usando muitas aspas, tá, gente? Mas são os termos. A raça amarela era considerada inferior, né? Era considerada menos do que a raça branca, né? Que a raça ariana, a raça caucasiana. Por que havia, né, uma ideia de que era preciso embranquecer o Brasil? Porque o povo extremamente miscigenado, né, e com uma população negra tão expressiva, né, não podia dar certo, né? Precisava ter. Então, todo esse discurso, né, ele acaba tendo efeitos práticos, né, nas relações sociais, nas políticas, né, porque o embranquecimento foi uma política de Estado, nas políticas de Estado, né, que colocavam, então, determinadas populações como alvo da atuação do Estado. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com a população judia, né? Então, e é só um exemplo, porque isso aconteceu com outros povos também, né, nessa mesma época. Então, assim, caso, né, alguém tenha curiosidade, tem um discurso muito bonito que o Lévi-Strauss, que é um antropólogo que veio para o Brasil, que tem uma influência muito grande, né, no Brasil, na constituição da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Escreve coisas incríveis, nem sempre, né, aceitas, tem todo um diálogo sobre a questão de gênero, ele, né, acaba sendo utilizado ali nos estudos de gênero, mas é um sujeito que tem textos incríveis, vale a pena conhecer. O livro Tristes Trópicos, por exemplo, que é exatamente sobre os anos dele no Brasil, mas ele tem um texto que se chama Raça e História. Eu vou colocar aqui direitinho a referência, em que ele sustenta que só existe uma única raça humana, né? Porque a gente está pensando num contexto em que a ideia de raça era instrumentalizada para hierarquizar os seres humanos, certo? Então, a gente não está pensando aqui raça, como a gente pensa hoje, quando a gente pensa o pertencimento, né, essa lógica, né, da pessoa se reconhecer, né, como preta, como negra, né, como membro de um grupo, né, e isso faz dela um sujeito político, né, a gente não está pensando nesse sentido, né, a gente está pensando nessa ideia de raça como sendo instrumentalizada para justificar uma violência, porque essas pessoas seriam inferiores, né? Que é isso que sustentava esse racismo científico. Então, era esse o contexto. Então, o Lévi-Strauss vai lá, lê esse discurso super potente, né, na Assembleia das Nações Unidas. A gente tem a declaração, né, que postula que todas as pessoas são iguais. Vale a pena ler a declaração, é muito bonita, né, o texto, muito simples, muito sintético, né? Tem lá todos os direitos humanos, e esses direitos humanos são indivisíveis, eles são interdependentes e eles são universais. O que quer dizer, né, essa interdependência? A gente tem um problema que a gente pode pensar, é o conflito de direitos, né? Poxa, o que vale mais, né? Alguém colocou aqui, o direito à vida, ele não é absoluto. Alguém colocou, porque uma vida indigna, né, será que ela vale a pena ser vivida? Certo? Então, você pode falar, tem esse conflito entre a vida e a dignidade humana. Na nossa Constituição Federal, qual que é o valor que está consagrado ali como mais importante? Não é a vida,
Não é a propriedade. Você pode falar, a propriedade, né? Porque, afinal de contas, a gente está no Estado capitalista, a propriedade, realmente, a propriedade aparece ali, né, como um direito fundamental, né? E aparece embaixo a função social da propriedade, né, deverá ser observada. Mas qual que é o valor supremo, por assim dizer? É a dignidade humana, né? E uma vida digna para todos os cidadãos brasileiros é o dever do Estado brasileiro, é o dever de todos os governantes, todas as governantes, né? É dever da sociedade perseguir, né, esse objetivo. E aí você pode dizer, mas e é uma crítica, né, que é sempre feita a declaração. A declaração é uma mera declaração. Ela não tem validade de tratado. A declaração, ela foi assinada, né, por todos os Estados-membros da época. Houve 8 abstenções, mas não houve recusa, né, não houve, ninguém se contrapôs ao conteúdo da declaração. Você pode falar, mas é uma mera declaração, que força que ela tem, né? Como ela pode ser exigida? E aí toda essa discussão acabou culminando depois no Pacto, né, dos Direitos Civis e Políticos, em 66, e no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também em 66. É interessante porque esses dois pactos, eles trazem uma coisa que também já foi colocada por vocês, que é essa ideia de gerações de direitos humanos, né, ou dimensões de direitos humanos, né? Tem essa ideia, né, de que os direitos humanos de primeira geração seriam os civis e políticos, porque eles apareceram antes mesmo, né, os direitos civis e políticos são esses que aparecem, né, já com a Declaração da Independência dos Estados Unidos e muito fortemente com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que envolveriam também, por exemplo, direitos das pessoas trabalhadoras, direito à educação, direito ao meio, né, direito à cultura, teria aí seriam outros conteúdos, né, que não estavam contemplados por isso que se chama primeira geração, direitos de primeira geração, né? Mas a gente tem que lembrar que os direitos das pessoas trabalhadoras já apareciam, né, na virada do século XIX para o XX, nas convenções da Organização Internacional do Trabalho. E a primeira vez que aparecem essas regulamentações, essas recomendações, né, para um trabalho que não seja, enfim, que observe, né, o direito à saúde da pessoa trabalhadora e tudo mais, foi o direito das mulheres trabalhadoras, né, das mulheres gestantes. Então, é muito interessante que isso apareça. Quer dizer, os direitos das mulheres aparecem na legislação internacional dos direitos humanos pela Organização Internacional do Trabalho, né? Então, é o direito das mulheres trabalhadoras que aparece primeiro, né, na discussão sobre o direito internacional dos direitos humanos, né, dos direitos das mulheres, os direitos humanos das mulheres. Bom, e aí tem algumas pessoas, né, que falam em outros direitos, que seriam direitos mais recentes, né, o direito ao meio ambiente saudável, né, seriam outros direitos aqui. E aí, onde que aparecem, por exemplo, se a gente está pensando, né, na diversidade humana, né, onde que aparecem os direitos sexuais e reprodutivos, né, já que eu mencionei as mulheres, né, onde que aparecem aqui esses direitos? Eles não aparecem, né? A gente, como vocês sabem, embora haja uma discussão grande dos direitos sexuais e reprodutivos, a gente não tem um tratado dos direitos sexuais e reprodutivos, a gente tem uma plataforma, né, que é fruto de conferências internacionais, né, o que torna esses direitos, dentro dessa lógica né, de proteção internacional dos direitos humanos, os direitos sexuais e reprodutivos, eles são mais frágeis, né, eles não têm o mesmo estatuto que outros direitos. E aí vale a pena, né, lembrar, vale a pena? Não, que nada vale a pena. Vale lembrar que esses direitos, eles só foram construídos com a participação na esfera internacional de países periféricos, ditos periféricos, né, os países que não são considerados
centrais, né, nessa discussão sobre os direitos humanos. Então, foi quando houve a questão do HIV, né, ali que ficou muito forte, né, ali na década de 90, é que os países africanos, né, trouxeram essa questão para a pauta, né, de discussão internacional, e aí é que houve, né, um início de uma discussão sobre os direitos sexuais e reprodutivos, né. Então, olha a importância de você ter a diversidade, inclusive nesses, né, ou sobretudo, né, nesses espaços. Ou seja, a diversidade importa em todos os lugares, né? E isso leva aí a outros temas, e leva, como, né, foi perguntado aqui, a atualização dos direitos humanos, certo? Os direitos humanos, eles vão paulatinamente se atualizando. Hoje a gente conta com convenções internacionais que dizem respeito especificamente aos direitos das pessoas com deficiência, né, aos direitos das mulheres, né, a primeira convenção para erradicação, né, da discriminação contra as mulheres, que é a CEDAW, na sigla em inglês, né, ela é 75, né. Aqui a gente tem a Convenção de Belém do Pará, né, aqui eu digo no sistema interamericano, né. Então, é interessante a gente pensar como tem que ter essa atualização, isso é fundamental, né. Bom, e aí é isso, né? Falar um pouco desses tratados internacionais que são exigíveis. O Brasil é signatário de todos, praticamente todos os tratados, aliás, de todos os tratados internacionais de direitos humanos. Só não assinou alguns protocolos facultativos, mas assinou o protocolo facultativo da CEDAW. O protocolo facultativo é uma espécie de reforço, né, a adesão ao tratado, porque você pode receber uma comissão que faz uma fiscalização no país sobre o estado, né, do cumprimento daquele tratado, né? Então, é uma forma de o país se comprometer de uma forma mais forte, né, com o conteúdo daquele tratado que foi assinado. Certo? Tá claro, gente? Bom, e aí acho que a gente... Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Acho que não estou vendo nenhuma mão levantada. E o que isso tem a ver com o Brasil? Como é que a gente pensa, né, direitos humanos universais, que são iguais, que consideram que as pessoas todas são iguais, né, num contexto tão desigual como o brasileiro? O que isso tem a ver com a nossa realidade, gente? Vou contar aqui um exemplo, né, para vocês entenderem por que é importante a gente entender essa discussão dos direitos humanos, para a gente entender as discussões, né, sobre direitos de uma forma geral aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né, e aí peço desculpas porque geralmente eu trago exemplos que dizem respeito aos direitos das mulheres, tá? Perfeito, Ivone, muda a forma desses direitos serem efetivados, né? Isso, exatamente. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês, né? E é isso que eu sempre falo. Eu tenho mais exemplos, né, dos direitos das mulheres, que é um campo, né, de estudos que eu conheço mais. O direito ao aborto, né? Como vocês sabem, no Brasil o aborto é criminalizado, né? Via de regra, praticar aborto é crime. Há algumas poucas exceções, né, que a própria lei traz. Quando há risco à vida da mãe, né, da mulher gestante, melhor dizendo, que ainda não é mãe, é da mulher gestante, e quando há uma situação de a gestação ser produto de uma violência sexual, né? São essas duas hipóteses. Isso quer dizer que as mulheres conseguem, né, o abortamento nesses casos? Não. A gente vê
corriqueiramente, né, que há uma dificuldade muito grande em conseguir que esses direitos, né, que o direito seja efetivado. Tem uma terceira hipótese, que é no caso de feto anencefálico, né, e isso veio aí por meio de uma ação no Supremo Tribunal Federal que permitiu a interrupção da gestação quando há esse diagnóstico, né, que é um diagnóstico específico ali de anencefalia. Então, são essas possibilidades. No momento, nos Estados Unidos, o aborto é crime? Via de regra, lá não é criminalizado, né? Você tem um ou outro estado que criminaliza, porque lá também é diferente do Brasil, né? Lá as leis estaduais é que regem, né, a criminalização. Então, o que é crime num estado pode não ser crime num outro. Aqui no Brasil, não, né? A legislação que diz respeito a crimes é uma legislação federal. O estado não tem competência para legislar sobre crimes, né? Então, né, não pode fazer isso, então a gente tem uma lei que é uniforme, mas lá nos Estados Unidos o aborto é permitido, né, e isso veio também de uma discussão lá na Suprema Corte, e isso nos últimos dias a gente teve notícia de que isso pode ser revertido, né, mas foi assim que se constituiu. Como a discussão se constituiu lá nos Estados Unidos? A discussão se constituiu pensando, né, no direito ao corpo, no direito à decisão que a mulher pode ter sobre o próprio corpo, né? Ou seja, veio a partir de uma chave que privilegia o direito civil, certo? Aquilo que eu estava mencionando, a questão da autonomia, uma fronteira, né, que não pode ser ultrapassada, que é uma esfera de decisão individual, né, e que a mulher pode ter a vontade de seguir com a gestação ou não, né? Então, ali a chave foi esse direito individual, esse direito civil, está muito ligado a essa ideia, né, da autonomia. Aqui no Brasil, a discussão não se coloca dessa forma. Como se coloca a discussão no Brasil, né? Existe a discussão sobre autonomia? Ela existe, mas ela é residual. O que se coloca de uma forma mais candente é a discussão sobre a taxa de mortalidade materna, sobre a impossibilidade de seguir com aquela gestação, porque né, há uma dificuldade socioeconômica, porque são as mulheres pobres, né, que são mais afetadas pela criminalização, né, e com isso as mulheres pobres é que se arriscam, né, fazendo abortos clandestinos, inseguros, certo? É assim que se coloca, é uma discussão, né, que diz respeito à saúde. Saúde é um direito social, né? Então, existe uma mudança de foco, vocês percebem? Né? É a saúde da mulher, mas a mulher considerada como um ente abstrato, né? As mulheres brasileiras, principalmente as mulheres pobres brasileiras, que se arriscam e colocam em risco sua própria saúde, né? Porque a gente sabe que se o aborto não leva, né, à morte na maioria dos casos, a gente tem um número grande de esterectomias que têm que ser feitas por conta de abortos inseguros, né? Abortamentos feitos de forma insegura. Então, olha como isso muda a partir do contexto que a gente está. E é isso que a Ivone falou, muda toda a forma da efetivação desses direitos, muda a forma como a gente vai demandar esses direitos, certo? Se a nossa chave é o direito individual, isso muda a forma como a gente vai estabelecer uma interlocução com o Estado, né? Então, é importante a gente ter, né, o contexto em que a gente está vivendo em conta. Por que é importante a gente discutir direitos humanos no Brasil? Porque o Brasil é um Estado sistematicamente violador de direitos humanos. Muito embora formalmente assuma um compromisso internacional de respeitar os direitos humanos, né? Os direitos das pessoas com deficiência, os direitos das mulheres, né?
a gente vai falar na semana que vem um pouquinho mais sobre a questão dos direitos das mulheres, aí eu vou poder falar de um caso bem sucedido, né, em que houve uma litigância, né, um caso de litigância estratégica na esfera internacional, e isso teve impactos no nosso contexto, tá? Isso diz respeito à forma como se demandou um direito humano das mulheres no Brasil, que é o de viver uma vida sem violência, tá? A gente vai poder falar mais sobre isso na aula que vem, no encontro que vem, né? Melhor dizendo. Mas os direitos humanos no Brasil, né, tem uma característica interessante, por isso que vocês falaram, porque a gente não tem, né, bem desenvolvido, né, aqui, como sociedade, não estou falando individualmente, como sociedade, essa empatia, essa capacidade de a gente se reconhecer no outro, né? A gente tem uma cisão social que passa por classe, passa por pertencimento, né, passa por essa lógica racializada, né, como a gente vê a nossa sociedade, passa por gênero, passa por orientação afetivo-sexual, né, passa por capacitismo, passa por uma série de elementos, né, que são característicos da nossa sociedade, que dividem a nossa sociedade em gente de bem e gente que não é de bem, né, em bandido e trabalhador, né, que divide a nossa sociedade em pessoas que são humanas e pessoas que não são tão humanas, certo? Então, a gente tem uma dificuldade com o desenvolvimento dessa empatia. E qual que é a importância da gente falar, né? E aí eu queria encerrar, porque eu queria ouvir vocês também, né? Qual que é a importância da gente falar de direitos humanos hoje, né? No Brasil de hoje, né? Se a gente vivenciou um período, e aí, assim, saudades de falar mal do governo do PT, né? Não estou dizendo que eu, assim, assinava embaixo de tudo que o governo do PT fazia. Mas a gente teve muitos avanços em muitas áreas. Em algumas áreas a gente teve retrocessos, por exemplo, na política de drogas, né? Mas em outras áreas a gente teve avanços. A gente teve avanços nos direitos das mulheres, a gente tinha uma Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a gente tinha uma Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, né? Hoje a gente tem uma secretaria, né, um ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem uma ênfase na família, muito menos na mulher e nos direitos humanos, né? Damares saiu recentemente do ministério, né, em março, para concorrer aí às eleições, mas é uma pessoa que, fruto, né, dessa sociedade extremamente machista, né, acabou ali colocando uma ênfase no papel que a mulher desempenha no seio da família, né? Então, a gente tem uma mudança, né, nessa lógica de reconhecimento dos direitos das mulheres, né, e um reconhecimento, né, da importância da família e da mulher como sendo a mantenedora dessa família, que é muito grave, né? A gente tem um contexto político em que os direitos humanos são uma expressão em disputa. Por que eu estou falando isso? A gente lá no Observatório da Proteção dos Direitos Humanos desenvolve, desde 2019, uma pesquisa sobre a atividade legislativa no Congresso Nacional. A gente faz um mapeamento da atividade legislativa, querendo entender de que forma a expressão direitos humanos é mobilizada nesse trabalho. E vocês sabem, o Congresso Nacional vem, né, se tornando cada vez mais conservador, cada vez mais refratário às pautas de direitos humanos. E aí a gente descobre, né, que aquele discurso muito comum, né, direitos humanos é um discurso da esquerda, né? Não é verdade. A gente tem projetos de lei sendo propostos por grupos de direita e de esquerda, ou seja, e pautados nos direitos humanos. Ou seja, direitos humanos são uma expressão em disputa, né? O que está em disputa? É o conteúdo político que se dá a essa expressão, certo? Voltando àquela ideia que eu lancei ali atrás, né? Sem esse conteúdo político, há um esvaziamento dessa expressão.
Então, é muito importante que a gente esteja presente fazendo essa disputa. Como a Ivane colocou, reivindicando esses direitos humanos e pensando, né, nesses direitos humanos como a chave para uma pauta emancipatória, né, contra uma pauta conservadora, uma pauta que represente, né, os direitos das pessoas que são tradicionalmente excluídas da participação política, né, e não uma pauta que é levada lá por homens brancos que pertencem à bancada do boi, da bala e da Bíblia. Certo? Então, é por isso que a gente tem que discutir direitos humanos na universidade, direitos humanos nas nossas políticas públicas, direitos humanos na forma como a gente constrói a solução para os problemas que são cotidianamente apresentados para a gente, né? Tudo isso diz respeito a direitos humanos, né? E é importante a gente, né, prestar atenção na forma como a gente está trabalhando com essa expressão. Qual é o conteúdo político que a gente está atribuindo para essa expressão? Né? Porque a gente está dialogando ali no Congresso Nacional com pessoas que estão só preocupadas com mais punição, com mais criminalização. Dá um exemplo para vocês, né, que a minha colega Maíra trouxe na aula passada. Eu divido um curso com ela, né, lá no curso da graduação em Direito. Tem um projeto de lei que prevê a amputação da mão direita de pessoas que cometem o crime de corrupção, da mão esquerda de pessoas que cometem o crime de corrupção e da mão direita em caso de reincidência. Um projeto de lei que foi apresentado no Congresso Nacional por um deputado federal, eleito democraticamente. Né? Então, olha a importância da gente assumir essa pauta. Né? A gente tem feito lá no observatório um mapeamento dos projetos de decreto legislativo, que são uma forma, dentro da atividade legislativa, dentro da atividade do Congresso Nacional, de cassar decisões do Poder Executivo. Porque o Poder Executivo, como vocês sabem, vem fazendo um governo por meio de portarias, de decretos, né? de uma forma de norma que não passa pelo Congresso Nacional. Né? Então, por exemplo, a graça concedida ao deputado Daniel Silveira. Aquilo não passou pelo Congresso Nacional, é uma discricionariedade, né? Uma prerrogativa, melhor dizendo, da Presidência da República conceder, né? E existe um conjunto de projetos de decreto legislativo que estão tentando cassar essa decisão. Né? Então, a gente tem feito o retrato dessa resistência ali no Legislativo. E aí eu queria acabar só mostrando para você um quadro que eu gosto muito, que foi exposto naquela exposição Afro-Atlânticas, Histórias Afro-Atlânticas, que ocorreu simultaneamente no MASP e no Instituto Tomi Otaki, aqui em São Paulo. Essa obra é do Sidney Amaral, um artista que morreu em 2017, né, e se chama A Fúria de Yansan. E ela retrata, né, acho que de uma forma muito eloquente, a resistência, né, de uma mulher. Eu vou descrever para vocês, né, porque eu pediria para vocês escreverem, mas como a gente está com pouco tempo, depois vocês observem, né, a obra, inclusive, venham à Pinacoteca ver a obra, né, que está exposta lá, pelo menos estava até pouco tempo atrás. É uma obra que retrata justamente essa resistência, né, às violações de direitos humanos promovidas pelo Estado. Porque é disso que se trata aqui no Brasil, né? O Estado brasileiro é um grande violador de direitos humanos, e quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando da violência de Estado, né? Então, uma obra que mostra um policial militar, esse que é o uniforme da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem a bandeira, né, do Estado de São Paulo, que está apontando uma arma para uma pessoa que está rendida, ajoelhada, né, não oferece nenhuma resistência, né, nenhuma ameaça ao policial, e uma mãe, né, defendendo essa criança
mesmo ali, né, tendo contra ela apontada uma arma, né, aliás, duas, né, porque tem uma outra arma aqui do outro lado, e ela, de uma forma com muita altivez, né, de uma forma muito assertiva, né, do que ela está fazendo, assim, ela, numa postura, né, uma expressão no rosto muito forte, né, se colocando contra essa violência. Lógico que isso é simbólico, né, ela tá com uma espada nas mãos, né, apontando contra esse policial, uma mulher negra defendendo uma criança, um adolescente, né, também negro, e policiais aqui brancos. Então, o que eu queria, né, finalizar dizendo que as formas de resistência, né, e a gente assumir, né, esse conteúdo político que está sendo dado para essa expressão que é vazia, né, direitos humanos, né, o quanto a gente pode avançar como sociedade, né, o quanto a gente pode evitar, né, que haja aí um ciclo perpétuo, né, de violações de direitos humanos, né, de uma forma tão sistemática como a gente vem observando aí nos últimos anos, ou ao longo de toda a existência, né, do nosso país tão recente. Certo? E aí eu queria ouvir vocês, queria ouvir dúvidas, vocês têm alguns, querem fazer alguma crítica, não entenderam alguma coisa, eu estou super disponível aqui para dialogar. Vou acender a luz, só que escureceu muito aqui em casa, gente, só um minutinho. A gente abre também para considerações, né? Na próxima semana, nós vamos tratar um pouquinho mais sobre a questão dos direitos das mulheres, né? Nós sabemos que o tempo é pequeno para a gente tratar de tantas coisas e fica em espaço aberto, tanto para partilha de experiências, quanto para partilha de estudos, referências, de considerações que as pessoas quiserem fazer, fiquem à vontade. Enquanto ninguém se inscreve, né, queria falar um pouquinho sobre o que me toca desde que entrei na Rede Federal de Ensino, né, em 2014, que ainda que a gente às vezes exponha a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição Federal, ainda que às vezes a gente tenha leis dentro do próprio ensino superior, ou no caso da educação básica técnica e tecnológica, no caso dos institutos, né? Às vezes, para alguns gestores, ou às vezes para algumas famílias, às vezes para alguns estudantes, ainda é um processo de conscientização, né? Ainda é um processo de luta, né? E quem está em atendimento, né, como a gente aqui no núcleo, a gente vai ver isso muitas vezes expressa em queixas de racismo, outras vezes em crimes como o abortamento provocado pelo marido, né, ou pelo colega, o responsável, né? Deixa eu me expressar direito, que eu acabei citando uma situação. Houve um caso específico em que um estudante provocou o abortamento na companheira, que foi um crime, foi responsabilizado, mas o que eu quero trazer só para a discussão é que nem sempre é simples e é claro para a gente quais são os caminhos que nós temos que seguir para tentar assegurar minimamente alguns direitos, né? E o que fazer quando os direitos foram violados, né?
Outra coisa que me veio durante a conversa é a busca também, agora num outro aspecto, né? A busca por... Há muitas produções hoje falando sobre o bloqueio dos direitos reprodutivos através da bancada evangélica, né? Eles buscam, às vezes, eles invocam o direito à laicidade do Estado para dizer que, enquanto uma crença tem sobreposição sobre os direitos das mulheres e invertem algumas discussões. Bom, mas enfim, acho que para além, a proposta é a gente conversar aí com todo mundo. Se tiver mais alguém para conversar, perguntar, à vontade. Fernanda, eu imagino, não para agora, para hoje, já que a gente tem a oportunidade de retomar na semana que vem, mas algo que talvez passe na cabeça de muitas pessoas, assim como acho que passa na minha, já passou em outros momentos do NAI, vai numa dimensão um pouco mais prática, assim, acho que como a Camila estava ressaltando, dos locais assim em que a gente pode também, enquanto serviços de apoio, buscar, não vou dizer necessariamente parcerias, mas assim onde a gente pode estabelecer, né? Eu sei que os estados são responsáveis por parte das políticas e a gente está com pessoas de diferentes estados aqui participando, até do ponto de vista de organização de delegacias temáticas específicas, por exemplo. Mas se depois, na semana que vem, você puder comentar algumas coisas, porque eu acho que isso é muito o anseio de quem está lá, né? Porque você acolhe, você acaba ficando junto na situação com esse estudante, e aí precisa de ter alguns encaminhamentos, né? E aí, mas se você puder orientar, desde Ministério Público até delegacias mais específicas, que embora a gente seja muito crítico, né, ao papel da polícia, no sentido do papel que a polícia talvez exerça em várias dessas situações, assim, mas é um tipo de serviço em que a gente vai recorrer muitas vezes. Na verdade, o que a gente gostaria é que a polícia fizesse aquele trabalho em que ela foi estipulada para fazer, né? Que não é muito como nessa última imagem, mas acho que se depois você puder comentar na próxima semana, acho que de coisas mais práticas, assim, até porque eu acho que, bom, você estava com a gente, não, acho que você sabe, entendeu a pergunta, acho que sem eu precisar avançar muito, era isso. Eu só indo no encontro do que o Carlos falou, Fernanda, assim, é sempre muito bom te ouvir, né? É sempre muito rico, muito aprendizado sempre, muitas reflexões trazem, eu acho que gera esse silêncio, assim, às vezes, da gente estar aqui trabalhando essas reflexões, ainda absorvendo e pensando e refletindo sobre o que a gente está conversando. Toda vez que eu te ouço, eu aprendo um pouco mais, isso é muito bom. E eu acho que é só uma provocaçãozinha para o nosso próximo encontro, que a gente vai estar junto, né? Eu queria só que, assim, complementando até indo de encontro com o Carlos falou, de agora que você estava nesse outro lugar, né, e agora que você entrou na assistência, na permanência estudantil, que você contextualizasse um pouquinho dessa interação, né, não sei se é esse termo que eu posso usar, esse permeio dos direitos humanos com a nossa atuação, na nossa prática, né, porque você já esteve nesse lugar, permanece, a gente costuma dizer aqui que uma vez na assistência, sempre na permanência estudantil, né? Você sai dali, mas ainda continua trabalhando nesse lugar, pensando nesse lugar, principalmente. Então, só trazer um pouquinho para a nossa prática, a nossa vivência, para a nossa experiência, né? Os nossos desafios, as nossas dificuldades, as nossas angústias, né? E os aprendizados que a gente teve nesse tempo, assim, de convívio. Mas a gente deixa para nossa conversa, eu acho que é mais uma provocação mesmo, assim, de a gente trazer o que a gente conversou hoje,
esse panorama dos nossos direitos humanos, assim, e voltar para a nossa prática, né? Já aproveito aqui já que a gente está no finalzinho, de convidar todo mundo para o nosso próximo encontro da semana que vem, que a Fernanda vai estar com a gente novamente, e a gente vai fazer também um relato de experiência da nossa prática, da nossa vivência, né? Fernanda, enquanto nossa coordenadora, Camila, nossa psicóloga, Carlos, o nosso pedagogo, eu, enquanto enfermeira, e a Emília, que está por aqui também, a nossa assistente social, vamos dizer assim, de um caso exitoso que a Fernanda contextualizou aqui um pouquinho. Então, já aproveito para convidar vocês para o nosso próximo encontro da semana que vem, para a gente dar continuidade a esse nosso diálogo, né? Que eu acho que, nosso bate-papo de tarde, assim, que eu acho que é muito bacana. E é isso, e podem vir trazer, gente, as dúvidas, as angústias da nossa prática, da nossa vivência, né, que a gente sabe que chega para a gente nos nossos serviços, independente do nome que ele esteja, né, a gente aqui trabalha no Núcleo de Apoio Estudantil, mas das demandas de vocês também, para a gente pensar junto, trocar essas experiências e pensar nas possibilidades, indo de encontro com o que o Carlos falou, né, quais são as estratégias que a gente pode ter, essa rede que a gente pode criar para nos ajudar, nos auxiliar no nosso dia a dia da nossa prática. Acho que era isso que eu queria só fazer uma provocaçãozinha, Fernanda, para a próxima semana. E teve um questionamento aqui, só complementando, não sei se a Jaqueline quer fazer a pergunta, só vi a frequência, né, no chat. Jaqueline, se foi frequência do encontro, lista de presença ou algo parecido, a gente tem uma lista depois que o Google Meet gera para a gente automaticamente ao final da atividade. Se era isso a sua pergunta, se não for, você pergunta novamente aqui no chat que a gente pode te responder ou você abre o microfone, tá bom? Acho que era isso que eu queria fazer, complementar e deixar por aqui. Obrigada, Fernanda. Posso antes de me despedir, não vou responder nada, né? Até porque enfim, não é a ideia, mas porque eu entendi, né, que a gente está se preparando aqui para o próximo debate, né, que acho que vai ser muito bom, exatamente para dar concretude a isso, mas uma coisa que eu queria destacar para vocês, que é uma coisa que estava na minha cabeça, né, quando eu pensei aqui um pouco, estruturei um pouco a fala, não é que eu ignorei a dimensão prática, tá? É que eu venho percebido, principalmente no debate com pessoas que não são do direito, né? E eu não estou hierarquizando ninguém porque eu acho ótimo, né? Discutir fora do direito, mas que a gente precisa ter, e eu me incluo nisso, obviamente, né? A gente precisa ter cada vez mais consciência dos nossos direitos e das ameaças aos nossos direitos, sabe? Se a gente não conhece, né, os nossos direitos, se a gente a gente não consegue perceber que a gente está tendo um direito violado, a gente não consegue perceber que está tendo uma ameaça, por exemplo, que aquele direito pode ser desconstituído, né? Eu acho que hoje a gente está vivendo esse contexto em que os nossos direitos eles estão sendo desconstruídos, né? A gente tinha direitos anos atrás que a gente não tem mais. Só a gente olhar a nossa legislação trabalhista, né? A maioria aqui acho que não é no regime de CLT, mas as pessoas que são seletistas viram isso se esgarçar, né, de uma forma aí muito rápida, né, aquela rede de proteção que existia. E a gente vem visto, né, esse sucateamento dos serviços. Então, o que eu acho que a gente precisa, né, estar atento é para isso. A gente precisa reconhecer quais são os nossos direitos, a gente precisa conhecer quais são os nossos direitos, da onde vêm os nossos direitos, qual que é a história. Ninguém deu direito para a gente. Todo direito é produto de muita luta, né? É muito embate, né? Então, a gente precisa ter, acho que, essa consciência também para não banalizar, né? Não é só votar no fim do ano, né? Como a gente vai fazer esse ano. A cada 2 anos a gente vota e está tudo certo. A gente vota, né, para o governo local, vota para o governo federal e está tudo certo. Não, a gente precisa, né, assumir isso de uma forma mais participativa mesmo,
né? Porque se a gente não faz isso, passam por cima, como parafraseando aqui um ex-ministro, passam a boiada em cima da gente, né? Então a gente precisa estar atento para isso. Mas aí a gente fala um pouco mais da dimensão prática, prometo, tá? Inclusive porque houve mudanças desde aquela vez que a gente conversou, teve mudanças recentes aí, principalmente na atuação do Ministério Público Estadual, e aí acho que muita gente aqui vai poder também ver isso nos próprios estados, tá bom? É isso, eu fico à disposição, caso alguém tenha qualquer dúvida, eu vou colocar o meu e-mail aqui, caso alguém queira entrar em contato, pedir bibliografia que eu mencionei, às vezes eu falei meio rápido aqui o nome das autoras, dos autores, tá? Então fica aqui no chat registrado, tá bom? E, lógico, o pessoal lá de Osasco também consegue me contatar, certo? É isso, obrigada pela oportunidade. E fiquei feliz de estar aqui, participar dessa iniciativa de vocês. Muito isso, obrigada, boa Fernanda. noite, pessoal. Boa noite, Não sei se a pessoal. Cristina ia comentar, mas é isso, Fernanda. Obrigado. Até semana que vem, então. Valeu. Tchau, gente. Boa noite.